Quem era Jesus? Na verdade, Yeshua, o nome dele em hebraico, aramaico. Quem era? E como nós podemos entender as narrativas nos dadas nos evangelhos a partir de uma ótica do primeiro século na Galileia? A nossa salvação vem dos judeus. O nosso Messias, Yeshua, ele era um judeu, ele nasceu na tribo de Judá. Seus discípulos todos eram da Galileia, daquela região, né? Israel e Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, né? Então, nós hoje vamos começar a ler o Evangelho de Mateus e procurando essa ótica que reconhece o contexto, a língua original que eles falavam. A gente não deve esquecer que Paulo, quando ele tem a visão no caminho, na estrada para Damasco, e aquela grande luz aparece para ele no caminho, e ele cai do cavalo, lá está narrado que o nosso Messias, Yeshua, falou com Paulo na língua hebraica. Então, a língua que eles falavam entre eles e naquela região não era nem o grego. O grego, a língua franca daquela época, como o inglês talvez nos nossos dias, era a língua para comunicação internacional. Mas ali, naquela região de Israel, no primeiro século, a língua que eles falavam era o hebraico e alguma coisa do aramaico, que nada mais é do que algumas variantes do próprio hebraico. Então, entender o contexto, buscar as palavras, e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, que sabe de todas as coisas, providenciou, por exemplo, que nós tivéssemos um Antigo Testamento totalmente escrito no grego, quase 300 anos antes do nascimento de Yeshua, para que nós pudéssemos, do grego do Novo Testamento, no qual ele foi divulgado amplamente, se tem muitas cópias, né, se voltasse ao hebraico original, porque a palavra de Deus, ela é como água, né, e a água, ela é mais pura conforme você esteja mais próxima à fonte. E é mais pura no sentido de que tem menos barro, tem menos pedras, tem menos qualquer coisa, até poluentes. Então, nós devemos saber que no topo da montanha, nas nascentes no topo da montanha, é onde a água está mais pura. Ainda não teve mão humana, não teve gente vivendo ali para contaminar a água. Então, nós precisamos subir ao topo da montanha e buscar essa água aqui, a palavra mais pura. O hebraico não moderno, o hebraico paleo, ele é pictórico, e isso também não é nem coincidência. E qualquer um de nós hoje tem ferramentas que nós podemos buscar e ver o Aleph Bet no paleo. O Aleph é uma cabeça de um touro, como se fosse um A romano de cabeça para baixo. Então, o Bet é uma planta de uma casa ou uma tenda da época, né? Então, Aleph, Bet, Gimel, cada um tem um desenho e a maioria das palavras tem uma raiz trilateral, como Deus nos construiu também. Corpo, alma, que é a nossa consciência, a parte de nós que é imaterial, digamos assim, que fala, se comunica. O corpo e a alma é quem nós somos. O espírito, que é a nossa outra parte, a Bíblia narra em Eclesiastes que esse vem de Deus, é um presente. E quando nós partimos daqui, nós cumprimos a nossa etapa aqui, esse espírito ele volta para o Criador que o deu, né? Ele não é nosso propriamente, né? Então, nós fazermos esse esforço e buscarmos compreender as Escrituras, não fazendo com que as Escrituras sejam transformadas à nossa imagem, mas que nós desejemos ser feitos à imagem das Escrituras,
porque Yeshua foi exatamente isso. Ele falou: eu não vim falar senão as palavras que eu ouvi meu pai falar. Onde? Na Torá, nas Escrituras, que na época dele a Bíblia era o Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia de Paulo também era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, nós precisamos saber que, se nós não lermos o Novo Testamento, buscando enxergar qual é o ensino que já estava lá no Antigo Testamento, de uma forma talvez mais velada, mais no mistério, que é o que eles estão querendo mostrar, né? Nós não estaremos entendendo o que nós chamamos de Novo Testamento, porque o Novo Testamento não é novo, a nova aliança não é nova, ela está lá em Jeremias. O justo viverá pela fé, está lá em Abacuque 2,4. Então, assim, nós pensarmos que a época da graça é a época neotestamentária está incorreto, biblicamente. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Antigo Testamento não tem uma outra forma de salvação, um outro modo. Não, é o mesmo, sempre foi, né? Como que Moisés foi salvo? Se alguém perguntasse a você como Moisés foi salvo, o que você diria? Moisés foi salvo porque ele creu que de semente de mulher viria um que venceria o adversário das nossas almas, né? A serpente do Éden. Ele creu que esse que viria, esse descendente, seria um descendente de Noé através de Shem, e seria um descendente de Abraão através de Isaac, e seria um descendente de Judá através do rei Davi, por exemplo, e que nunca foi por mérito de quem quer que seja, sempre foi o perdão dos pecados, a cobertura dos pecados, sempre foi graça e misericórdia imerecida, e isso era prefigurado pelo sacrifício do Cordeiro imaculado, sem mácula, sem rusga. E o primeiro sacrifício quem fez foi o próprio Criador, para mostrar, né, que Ele é quem nos veste vestes de salvação. Isaías fala disso, Apocalipse tem isso, nós recebemos. O que ocorre é que quando recebemos essa salvação, esse presente, nós precisamos aceitá-lo, e aceitá-lo é realmente cuidar do presente. Se são vestes de salvação, a minha responsabilidade é não deixar essa veste ficar suja, né? Não deixar ela ser rasgada. E isso eu estou falando metaforicamente, né? As vestes de salvação é como nós escolhemos viver a nossa vida, é o caminhar, é o caminho, né? Então, sempre foi isso. E é isso, por isso que nos é explicado que o amor de Deus o amor a Deus é guardar os mandamentos, é andar em obediência, como uma esposa que ama seu marido faz. Não só fala que ama, não só vai estar com ele alguns momentinhos e depois esquece e vai viver sua vida. Não, o tempo todo ela sabe a quem ela pertence, no sentido de alma. Porque, biblicamente, um casamento são dois, uma só carne. Então, nós não podemos perder de vista que a Bíblia, ela não é propriamente teológica. Tudo que Deus nos deu no mundo físico é para que nós entendamos as coisas espirituais. De certa forma, Ele faz tudo fixo por leis. Ele não é casuísta. Por isso que chove e faz sol sobre justos e injustos, mas que cada um colherá aquilo que plantar. E o caminho, a recompensa, ela está no caminho e não na vontade de Deus. Então, se nós andarmos no caminho estreito e apertado, esse caminho gera vida. Se nós andarmos no outro caminho que é largo, o que nós achamos melhor aos nossos próprios olhos, esse caminho, ele gera morte, gera doença, gera maldição. Não que o Criador, o nosso pai, o nosso marido, ele esteja nos amaldiçoando. Não, isso é a consequência daquilo que nós escolhemos, né? Nós gostamos de pensar que
não é nossa responsabilidade, mas não é assim que o Criador fez. O tempo todo ele diz: escolhe, pois, a vida, pois, para que vivas. Então, voltando aqui no Evangelho de Mateus, nós precisamos buscar ler e entender numa ótica do primeiro século hebraico, da Galileia, né? Eles conheciam as Escrituras e as palavras, elas saltavam os ouvidos, como muitos no nosso tempo conhecem séries de Netflix, né? Se você fala um nome, é aquele personagem daquela série, né? E eles conheciam, aliás, esse povo, os hebreus, os israelitas, eles sempre foram um povo letrado, né? Eles aprendiam a ler e a escrever na Torá, começando pelo livro de Levítico, né? Eles eram instruídos, alfabetizados a partir dos 3 anos de idade. Assim nós temos nos registros históricos. Então, e nós temos em Reis uma passagem, acho que é em Juízes, podemos ver depois, mas é uma passagem que alguém chama um menino na rua e pede para que ele escreva uma série de nomes. Então, era um povo letrado, e isso é possível com um alfabeto de 22 letras, coisa que com ideogramas chineses de 500 coisas, com aqueles hieroglifos egípcios, não é possível. Não é possível alfabetizar qualquer um, mas com Aleph Bet, que é a origem de todos os alfabetos, é possível e é fácil, e o nosso Pai sabe, e por isso que Ele nos deu de presente, Ele nos chama a conhecer isso aqui. Não preocupado, e ao contrário, preocupado em não apropriar disso que por nenhum sistema, né? Por isso que muitas vezes nos meus vídeos eu digo, olha, Yeshua, ele não fundou nenhum sistema religioso, uma nova igreja, uma nova denominação. Não, ele frequentava o templo, Paulo frequentava as sinagogas, que fala de lares que abrem suas casas para ouvir e aprender. Também foi o nome que foi dado àquele local de reunião, mas o local de reunião, ele nunca foi nada. Jeremias, no livro, ele fala, olha, Deus destruiu Siló. Siló era onde estava o tabernáculo. O tabernáculo é aquele que a planta estava no céu, que Deus disse minuciosamente como ele seria construído, né? Então, ele destruiu Siló, destruiu o local do tabernáculo, onde a Arca da Aliança pousou por meses. Então, olha, não pense que Deus tem apreço por locais, quando esses locais, eles não dizem mais nada, porque as pessoas acham que um ritual de religiosidade garante qualquer coisa. Não garante. Então, não confiemos em rituais religiosos, em rotinas religiosas. Busquemos mesmo conhecer para não errar o caminho, viver para sermos íntegros perante o Criador, porque dele não se zomba. Nós não conseguimos, a nossa hipocrisia pode no máximo enganar alguém que não nos conheça, mas nunca o nosso Criador. Então tenhamos temor, né? O temor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. Mas vamos lá, no Evangelho de Mateus, ele começa no capítulo 1 falando das gerações, né? E ele escolhe dizer assim, o livro da geração de Yeshua, o Messias, Hamashiach, né? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus, ele começa com a história do início de um povo separado, uma família, a família de Abraão, a partir de qual surgiria um povo, uma nação, né? A quem é dada uma lei e é prometido um reino, né? Isso é uma nação. Filho de Davi, porque Mateus, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, né? E ele sabe que o povo de Deus, ele aguardava o Messias, filho de Davi, que viria como um rei,
reinar em glória, conquistar, trazendo justiça, né? Então, que é o que está narrado lá na cena em Apocalipse, quando a gente vê aquele que tem olhos como chamas de fogo, né? Montado num cavalo branco, na sua coxa está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá como um rei, reinando em glória, para julgar a todos. Alguns receberão o prêmio daquilo que escolheram e outros receberão a consequência daquilo que também escolheram. Todos nós receberemos o que escolhermos. Veja, mais uma digressão. Nem quando o nosso Pai, ele fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nem nessa ocasião ele está de fato preocupado com o próximo. Ele está preocupado conosco, porque como ele faz tudo por leis, quando nós fazemos ao outro, ele registra lá que é como preferimos que ele faça a nós. Então, é uma lei espiritual, né? Existe um verso que tem mais de uma testemunha, se não me engano, em Salmos, que diz assim: para com benigno, benigno me mostro, para com misericordioso, misericordioso me mostro, para com o implacável, implacável me mostro. Então, como nós vivemos a nossa vida com aquele que a gente vê, com o nosso próximo, primeiro com a nossa família, né? Que é onde nós devemos aprender a amar. Amar é uma escolha, é um verbo. Amar é respeitar, é honrar, é se importar de falar a verdade. Porque nós vivemos tempos em que as pessoas não suportam mais ter famílias, por isso que divorciam muito facilmente, porque um casamento onde há compromisso é o local onde você deve exercitar, falar a verdade com amor, porque você quer o bem, você ama aquela pessoa, você quer que ela cresça e seja o máximo do potencial para qual Deus preparou, mas também para ouvir a verdade, né? De forma respeitosa, de forma amorosa, e assim ir amadurecendo, né? E não ficando menino. Então, e hoje as pessoas, desagradou, não quer ouvir a verdade, muda a pessoa, divorcia ou nem casa, né? Nem dá esse passo. Então, nós precisamos saber que existe um caminho de vida, que Deus preparou, e isso é uma opção, é uma escolha, né? E viveremos se escolhermos. A Bíblia, ela nos mostra esse caminho. E Deus, ele nos convida e ele coloca pessoas, ele usa pessoas para nos instruir, para nos chamar, dizer: olha, ei, acorda, ainda dá tempo, buscai a Yahweh enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Esse é o convite. Mas vamos lá. Mateus 1:1. A geração de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então, Abraão por Isaque, por Jacó, né? Ele está marcando uma linhagem espiritual da semente que vem, né? A semente de mulher, ou seja, não seria um ser que viria do céu, não, é que nasceria de semente de mulher. E Deus, ele dá livre-arbítrio, mas ele está fora do tempo, então ele sabe, ele conhece, e então ele vai, tem a profecia, né? E a gente vê isso vindo à luz. E a gente vê a guerra espiritual também contra a semente escolhida o tempo todo, né? Aqui, próximo no verso 3 é Judá. Judá casou com uma cananeia, né? O povo que não era para casar. Por quê? Isso guerra espiritual. O Messias seria da tribo de Judá, né? Jacó, quando ele profetiza sobre cada um dos filhos, ele diz: olha, o cetro não se apartará de Judá. Ou seja, na verdade, o governo seria da tribo de Judá, e a porção dobrada da herança seria da tribo, seria de José,
através dos filhos de José, que Jacó adota como seus e coloca o nome dele sobre o filho mais novo de José, que é Efraim. Por isso que em Ezequiel 37 nós temos lá as duas árvores na mão do Messias, uma, casa de Judá e seus amigos, Efraim, casa de José e seus amigos, ou seja, todos aqueles que se unirem, né, ao povo, uma só lei há, é como povo, né? Não há diferença entre filho adotado e filho legítimo, não é DNA. A Bíblia mostra isso pra gente. Então, Judá, ele casou com uma mulher que não era para ele ter casado, ele gerou filhos malignos, né? E acabou que Tamar, que fica viúva do filho mais velho, e depois o do meio morre também, e Judá não dá o filho mais novo para ela, né, na questão do levirato, e ela acaba, ela mesma, Judá, faz um filho nela, porque ele não sabia que era a nora dele, né? E dessa descendência de Judá, através de Tamar, vem a linhagem de Davi. Então, mas a gente vê a guerra espiritual. Então, com isso nós devemos saber também que se nós somos escolhidos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, escolhidos é no sentido de que Deus e o Rua, ele nos chama ao temor, ele nos chama ao serviço, ele nos toca que essa verdade, ela deve ser tudo na nossa vida, deve nos guiar, nos conduzir, ela é a luz, por que escolheríamos as trevas, né? Então, ser escolhido, de fato, é você escolher ser escolhido, né? A escolha, a decisão é de cada um de nós, né? Ele chama a todos, a Bíblia diz que o Criador, ele não tem prazer na morte do ímpio e ele não gostaria que ninguém se perdesse, mas ele deixa o ser humano fazer as suas escolhas, né? E é por isso que muitos andam tropeçando em muitas coisas e não na luz. Muitos, mesmo sendo religiosos, mesmo conhecendo de ouvir falar, preferem ficar com o seu próprio entendimento, sua própria visão daquilo que é certo, justo e bom. Esse é a outra árvore, a árvore do conhecimento. E a árvore do conhecimento é o conhecimento misturado. Não é tão mal assim. Também não é tão bom assim. Mas Deus diz não, existe a verdade, o bom é bom, o justo é justo, o certo é certo. Então, o que ele chama de mal, nós não devemos ousar chamar de bom. Mesmo que nós não entendamos completamente, né? A palavra de Deus, ela é a verdade, por isso que ela permanece, o tempo que ela permanece, tem permanecido, e não passará até que céus e terras passem. Então, Judá gerou a Pérez e Zera de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Nós não devemos ignorar que tudo tem um propósito, né? As genealogias, elas têm um propósito porque elas mostram exatamente que toda palavra se cumprirá. Ela tem se cumprido, ela se cumpriu e ela se cumprirá até o final. Nenhuma palavra. Então, quando existe a profecia, o Criador, ele faz que fique registrado o cumprimento dessa profecia. E algumas profecias nós podemos ver nos nossos dias, né? Eu sou de uma geração que eu lia datas assim, aos 21 dias do mês de maio do ano de 1978, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Datas em documentos oficiais, jurídicos, por exemplo. Então, o nascimento do Messias, ele dividiu a história entre antes e depois. É claro que nos nossos dias, hoje a gente tem uma guerra espiritual. Não é mais, era comum e não antes e depois de Jesus. Isso é uma guerra espiritual, mas o marco está lá, ninguém pode negar. É o nascimento do nosso Messias e Salvador, Yeshua. Isso é uma promessa cumprida. Tá lá, tá aqui no Novo Testamento, inclusive, que o nome
Atos 4, se eu não me engano, 12, e tem uma passagem em Filipenses também, que por causa da obediência de Yeshua, ele seria nome sobre todo nome, né? E esse é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E a nossa história, a história da humanidade, no mundo inteiro, salvo em Israel, não coincidentemente, né? A gente está no ano 2023 do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não deve ignorar que isso é o que Deus disse, ele vai se cumprir até o final. E quando isso é registrado, nós não devemos achar que é banal, é à toa, tem sempre propósito. Na verdade, estudar os nomes, nem todos os nomes no hebraico eles têm um sentido, e já existe uma mensagem ali só nos nomes, né? Então, isso por si só, Judá quer dizer eu louvarei, eu louvo ao Criador, né? Cada uma das mulheres de Jacó, quando ela tem um filho, ela explica, quando ela exclama, ela fala, aqui vai ser Ruben, Reu, Re, veja, Ben, um filho, ei, um filho. Então ele se chamará Ruben, olha, um filho. Então, cada nome, e aí depois, nesses nomes, nós temos mensagens, mas os tesouros são para aqueles que buscam. Nós não chutamos tesouro andando pela rua, né? Normalmente, o baú do tesouro ele está escondido. Então, nós precisamos querer entender, querer buscar, ter amor, né? Por isso que, na verdade, Deus diz, olha, não dá pérola para porco, não dá aos cães as coisas sagradas, né? Cães eram estrangeiros gentios, pessoas que não têm temor, ao Criador, à sua palavra, não tem sequer respeito, né? Olha, deixa, porque Deus deixou Adão e Eva no Éden, no paraíso perfeito, escolher, né? Nós somos chamados a sermos atalaias. E existe um caminho de vida, outro de morte, mas nós não somos chamados a impor nada a ninguém, porque a ensinar os filhos, sim, nós devemos ensinar os nossos filhos, mas fora isso, as pessoas nós avisamos e elas têm livre arbítrio, direito de escolha. Você dá o sinal de perigo e também dá as boas novas, né? As boas notícias do Evangelho. Né? Então aqui nós temos essa genealogia, mas no capítulo 1, para não tornar esse vídeo tão longo assim, ele fala sobre, no verso 17, diz assim, portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. Desde a deportação da Babilônia até o Messias, Cristo, são 14 gerações. Isso, quando Mateus escreve isso, ele está comunicando algo para além do que, para que nós precisamos saber que são 14 gerações? E aí que entra a língua original, a mensagem de uma forma plena. Eles sabiam que o Messias seria descendente de Davi, o maior rei que Israel já teve, da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então, Davi é Dalet, Vav, Dalet. Dalet, Vav, Dalet. As letras no hebraico, elas são números também. O Dalet é a quarta letra, é uma porta, é a quarta letra. Ela é número 4. O Vav é a sexta letra, ele é um prego, é o número 6, número de homem, né? O homem é a união do céu com a terra. Ele é um prego que usava para esticar e fixar a tenda no chão, né? Então não à toa que o homem é formado do barro e o Criador sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida do alto. Então nós temos barro e nós temos um espírito que vem do alto. Nós somos essa ligação do céu com a terra, de acordo com a Bíblia, né? Deus nos fez assim. E então Davi Dalet 4, Vav 6 e outro Dalet 4. Qual é a soma? 14, né? Então, 14, quando ele aponta, olha, 14 gerações de
Abraão até Davi, 14 gerações, Davi, olha, ouçam, Davi, esse aqui é o Messias, né? Então, a pessoa que estuda a Bíblia, indo para todos os níveis de comunicação, porque na mente hebraica, nós temos um vídeo sobre isso, né? As coisas não têm um sentido unívoco, não tem um só sentido, os sentidos são sobrepostos, né? As coisas têm mais de um sentido, elas comunicam em mais de um nível, no mínimo 4 níveis, o nível literal, o nível metafórico, o nível sistemático, que é do sistema escritural como um todo, e o nível do mistério, né? Que Paulo fala muito, esse é o mistério de Yeshua e a sua noiva, é o homem e a mulher, uma só carne, se tornando os dois um só, os dois povos um só na mão do Messias. Deus é Errad, ele é um só, e ele fez o ser humano, o homem e a mulher, para serem Errad, e ele fez todos nós para sermos Errad com Yeshua, e sendo Errad com Yeshua, sendo Errad com ele também. Errad é uma palavra em hebraico que é uma unidade composta, alguma coisa que é formado de mais de um, mas ao mesmo tempo é um só, deve ser inseparável, né? Se está realmente errado, não se separa. Então, aqui, quando ele pontua 14, é a mensagem, é chamar a atenção para Davi, olha, 14 é Davi é 14. Então, e aí, de Davi até o cativeiro babilônico, 14 gerações, e da Babilônia até o Messias, mais 14 gerações. Então, e isso aqui, ele está apontando para cumprimento profético, né? Para que os da época dele e os da nossa época entendam que o Messias, Yeshua, não foi um ser qualquer, não foi nem um ser humano comum, porque ele tinha uma missão desde antes da fundação do mundo, né? Ele era um com Deus, mas ele se despiu da sua glória e nasceu de semente de mulher para nos resgatar, para nos ofertar essa paz de volta com Deus. Que paz é essa, né? E os anjos, né, lá em Lucas, quando Yeshua nasce, eles dizem: paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Que paz é essa? Não é paz entre nós, é entre a humanidade e o Criador. É essa paz. Por quê? Porque o pecado, ele separa, ele faz separação, ele gera morte, e morte não pode estar na presença do Criador, né? O Criador não tem morte nele, só tem vida, só tem luz, não tem trevas, não tem escuridão. Então, paz na mentalidade hebraica, shalom, não é a simples ausência de guerra, né? Não é a simples ausência de guerra, é uma plenitude, né? Então, quando fala paz na terra aos homens a quem ele quer bem, na verdade ele está falando também dessa plenitude dos tempos, quando finalmente veio aquele cordeiro que cobre, né, com seu sangue, né, essa morte que nós herdamos e nos dá a possibilidade de escolher a vida. Mas ele não fez tudo, porque ele não faz a nossa parte. Nós temos uma parte a fazer. Quando Yeshua ressuscita Lázaro de 4 dias, é um milagre que só o Messias faria, ele pede para as pessoas que estão ao redor dele: rolai a pedra. Ele podia fazer assim: pedra, sai de lá, mas ele não faz. Ele fala: rolai a pedra. Então vão lá os homens e rolam a pedra da caverna do sepulcro, né? E depois, em seguida, ele chama: Lázaro, vem para fora. Ele não entra no túmulo com a morte. A morte sai. E é isso é espiritual, né? Ele não, com decadência, com podridão, com morte, Deus não habita. O Espírito que é santo não habita. Então nós precisamos sair, deixar de lado aquilo que é morte em nós e vir para fora, para a presença de Deus, para Ele nos vivificar cada dia, nos,
Existe um verso que diz assim: o caminhar do justo é como a luz da aurora que vai clareando e ficando mais e mais claro até se tornar dia perfeito, né? É isso, esse é o nosso chamado. E aí, quando ele ressuscita Lázaro, ele também diz para aqueles que estão no entorno: desatai-o, desatai-o. Então, ele não faz a nossa parte, nunca fez e não fará. Então, existe uma parte, cuidar das vestes de salvação, viver um caminho reto e justo. Ah, mas ninguém é justo, todos pecaram. Sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e uma vez que você entende isso e recebe o presente da salvação, você precisa se esforçar para andar no caminho estreito. Esse caminho estreito é chamado de a justiça de Deus. Se você for ler lá em Lucas 1, versos 5 e 6, os pais de João Batista, Isabel e Zacarias, na verdade em hebraico Elishiba e Zacariá, eles eram justos e viviam retamente. Maria, Miriam, a mãe de Yeshua, também. Então, o que é? É uma pessoa que vive de modo digno, reto, e que alguma fraqueza da carne é meramente acidental e ao mesmo tempo, quando se dá conta, você logo volta e se arrepende, né? Então é assim que nós somos chamados a ser, não viver em pecado, porque aquele que vive em pecado, naquilo que Deus diz que é injusto, que é errado, que é iníquo, qualquer que seja o pecado, e existem pecados para a morte, leia lá em 1 João 5, 15, 16, 17, pelos quais Deus diz, não ora. Leia lá Hebreus 6, 4, que diz, olha, esse aí que vive pecando depois de ter conhecido e ter sido lavado, ele está vituperando o sacrifício do Messias. Para ele não resta mais sacrifício, caso perdido. Por quê? Porque na verdade não é que Deus exclua, é que existe uma lei espiritual que o pecado nos endurece, nos torna insensíveis. Então, quando a gente comete um pecado acidental, o Espírito de Deus em nós, o Espírito que é separado, Kadosh, que a gente chama de santo, ele nos incomoda. Mas se você ignorar, um abismo chama outro abismo. E aí você é endurecido pelo pecado. E uma vez endurecido para o pecado, o que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, ministros de louvor daquele ministério que tem canções lindíssimas, Hillsong, né? 40 anos de ministério, pessoas bem-sucedidas, digamos assim, no mundo religioso, com cânticos lindos, hoje se dizem ateus. Pecado endurece. Quando você vira as costas, né? Você para de ouvir. E aí pode ouvir vozes, mas não será a voz de Yahweh. Você pode até achar que você está vendo milagre, porque o adversário das nossas almas, ele se transforma até em anjo de luz. Então, não ignoremos as astúcias do inimigo das nossas almas. Temamos, busquemos conhecer, enquanto é dia, a luz, para que nunca a gente venha a tropeçar. Então, esse vídeo que nós fizemos hoje, eu dei uma passeada também nessas questões das leis e tudo, da mentalidade hebraica. E vou parar aqui nessa parte, verso 17 do capítulo 1 de Mateus. Mas nós vamos continuar. Eu quero pontuar com vocês essa visão hebraica, as crônicas de Yeshua como um judeu no primeiro século da Galileia, porque se nós não entendermos o contexto, se nós não entendermos o que eles entendiam, uma parte da mensagem vai embora. E quando uma parte vai embora, a gente corre o sério risco de distorcer a mensagem com a nossa própria visão e a nossa própria ótica, apartada da visão bíblica. Isso é um perigo que pode ser fatal. Tá? E com isso eu me despeço por hoje. Shalom.